Astrônomos encontraram uma estrutura estranha perto de Andrômeda, que é quase tão grande quanto a própria galáxia. Essa descoberta deixou os astrônomos perplexos, porque os melhores telescópios do mundo nunca tinham notado que esse anel gigantesco moldava algo antes. A descoberta foi feita por astrônomos amadores, usando um telescópio comparativamente barato. Agora, os cientistas estão intrigados sobre qual é exatamente a estrutura e se perguntando o que mais eles podem ter negligenciado no universo. A galáxia de Andrômeda não é mais um destaque particular para os astrônomos. Nossa galáxia vizinha, também conhecida como M31, é considerada por especialistas como muito bem pesquisada e foi fotografada e analisada milhares de vezes. Com sua majestosa estrutura espiral que se estende por mais de 220 mil anos-luz, Andrômeda tem o dobro do tamanho da nossa própria galáxia e abriga cerca de 1 trilhão de estrelas. Em uma noite clara, ela pode ser vista como um delicado ponto brilhante no céu. Uma visão fascinante que também inspirou 3 astrônomos amadores dos Estados Unidos a tirar algumas fotos muito especiais da galáxia. Para fazer nossa galáxia vizinha brilhar em uma luz especial, os 3 usam filtros de cores diferentes. Isso revelou uma estrutura que havia escapado dos melhores astrônomos da Terra. A estrutura estava diretamente à vista todo esse tempo, mas suas peculiaridades dificultavam a visão. As dimensões da formação por si só são alarmantes. A estrutura misteriosa é quase tão grande quanto a própria galáxia de Andrômeda. Isso realmente nos faz pensar como uma estrutura desse tamanho pode ter sido ignorada por tanto tempo. A resposta a essa pergunta é bem simples. A estrutura recém-descoberta consiste apenas do gás mais fino, semelhante aos finos anéis ao redor de Urano e Júpiter, que só poderiam ser vistos com tecnologias muito avançadas. O mesmo se aplica à estranha estrutura que envolve metade da galáxia de Andrômeda. Os 3 descobridores usaram um filtro especial que só deixa passar a luz do oxigênio duplamente ionizado. Por meio desse filtro, a nuvem de gás produziu um misterioso brilho azul esverdeado, que normalmente é invisível ao olho humano, mas foi impressionantemente destacado pela técnica usada depois que os astrônomos amadores relataram sua descoberta. Foi confirmado por cientistas profissionais usando dados de vários telescópios na França, Califórnia e Novo México. Ninguém sabe o que essa estrutura realmente é. Curiosamente, os pesquisadores até agora não conseguiram explicar por que essa enorme estrutura permaneceu sem ser detectada até agora. Grandes conjuntos de dados de diferentes partes do espectro eletromagnético, como raios-X, luz ultravioleta e infravermelha, não mostraram evidências dessa nuvem de gás. Também foi descartado que fosse um erro no processamento da imagem ou luz dispersa. O significado desta descoberta é de longo alcance. Alguns astrônomos suspeitam que a estrutura pode ser uma indicação da interação inicial dos halos galácticos de Andrômeda e da Via Láctea, já que ambas as galáxias colidirão em cerca de 5 bilhões de anos. Mas a origem e a natureza exatas desta estrutura permanecem um mistério a ser resolvido. A estrutura pode ser um sinal precoce da fusão iminente de Andrômeda e da Via Láctea, já que os halos galácticos, as enormes e quase invisíveis conchas de gás, poeira e matéria escura que cercam as galáxias, podem já estar interagindo. Ambas as galáxias estão se movendo em direção uma à outra, a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo e colidirão em cerca de 5 bilhões de anos quando seus halos começarem a se sobrepor. Processos como influências gravitacionais ou ondas de choque podem surgir, alterando a distribuição de gás e causando emissões como as da estrutura descoberta. A enorme nuvem de gás que essa estrutura representa pode ser o resultado de tais interações, nas quais o gás entre as galáxias é comprimido ou aquecido. Além disso, a nuvem pode ter sido criada por ventos ou correntes galácticas que foram intensificadas pela aproximação. Esta descoberta, portanto, fornece insights valiosos sobre como ocorrem as fases iniciais das fusões de galáxias. Todos os cientistas fake cometeram um erro. A declaração de que investigações anteriores não encontraram evidências de que esta estrutura seja um artefato significa que os pesquisadores descartaram a possibilidade de que a estrutura observada
tenha sido causada por erros técnicos, problemas de processamento de imagem ou luz difusa. Isso foi confirmado pela comparação com dados de diferentes faixas de comprimento de onda. Mas o que são medições de comprimento de onda em astronomia? Objetos celestes são estudados por meio de sua radiação eletromagnética. Essa radiação abrange vários comprimentos de onda, que vão desde raios X de comprimento de onda curto e luz ultravioleta, ou UV, até infravermelho de comprimento de onda longo ou ondas de rádio. Como todo fenômeno físico, por exemplo, gás, poeira, estrelas ou buracos negros emite radiação específica que depende do comprimento de onda. Os astrônomos podem obter uma imagem abrangente de um objeto, usando observações de múltiplos comprimentos de onda. Para que servem essas medições? Conjuntos de dados de múltiplos comprimentos de onda são cruciais para uma compreensão completa de objetos e processos cósmicos. Raios X geralmente emitidos por gases extremamente quentes, por exemplo, por ondas de choque ou ao redor de buracos negros. Elas mostram processos ativos em galáxias. A luz UV revela estrelas jovens e quentes e regiões de intensa formação estelar. A luz infravermelha captura material mais frio, como poeira, nuvens moleculares ou galáxias fracas que são obscurecidas opticamente. O que essas medições mostram em termos de estrutura? Para a estrutura descoberta perto da galáxia de Andrômeda, estudos anteriores em todas essas faixas de comprimento de onda não encontraram nenhuma emissão, o que a torna ainda mais incomum. Nuvens de gás normalmente emitem radiação infravermelha ou UV, por exemplo, mas o fato de que ela só é visível através da luz verde-azulada do oxigênio, ionizado, sugere que essa nuvem de gás é invisível. Gás representa um fenômeno físico muito especial, seja extremamente fino, composto de forma incomum ou moldado por processos que ocorrem apenas em certas fases de interações galácticas. A misteriosa formação perto da galáxia de Andrômeda deixou os cientistas com inúmeras perguntas. Aqui estão 3 explicações possíveis para sua origem, junto com uma hipótese adicional que vai além da estrutura atual. Uma relíquia de interações galácticas anteriores, a estrutura pode ser um remanescente de um encontro anterior entre Andrômeda e uma galáxia menor. Em tais casos, fluxos de gás e poeira são frequentemente arrancados das galáxias durante interações gravitacionais, formando nuvens de gás gigantescas ou pontes. Essas relíquias geralmente têm uma composição química única e podem corresponder às emissões especiais de oxigênio da formação. Como Andrômeda tem um histórico de engolir galáxias anãs, essa estrutura pode ser um remanescente ainda não totalmente integrado. Hipótese 2. Uma estrutura de nebulosa cósmica previamente desconhecida. Outra explicação pode ser que a formação seja uma nebulosa de emissão gigante, que foi ionizada por uma fonte previamente desconhecida. Essas nebulosas geralmente se formam quando a radiação de estrelas quentes ou supernovas ioniza o gás ao redor, criando emissões específicas. O fato de a estrutura ser tão grande e consistir em oxigênio ionizado pode indicar que ela foi influenciada por um evento extremamente massivo, como uma antiga região de formação de estrelas, ou mesmo um núcleo galáctico ativo. Uma nuvem de gás intergaláctica é possível que a formação não pertença diretamente à galáxia de Andrômeda, mas representa uma enorme nuvem de gás intergaláctica que foi atraída para perto de Andrômeda por forças gravitacionais. Tais nuvens podem ser remanescentes da fase inicial do universo, quando galáxias e aglomerados de galáxias se formaram. Sua posição isolada e composição podem indicar que correntes cósmicas a empurraram para a vizinhança de Andrômeda. Hipótese 4. Uma assinatura de matéria escura ou processos exóticos. Uma hipótese ousada seria que a estrutura é uma indicação indireta de interação com matéria escura ou processos físicos exóticos. A matéria escura pode ter influenciado ou comprimido o gás na formação, fazendo com que ele se ionizasse. Essa ideia pode explicar por que o objeto foi tão difícil de detectar e não mostra assinaturas em outras faixas de comprimento de onda. A descoberta da estrutura misteriosa perto da galáxia de Andrômeda, um exemplo impressionante de quanto do universo permanece desconhecido,
mesmo em regiões relativamente bem estudadas, como nossa vizinhança cósmica. O fato de que essa formação gigantesca foi negligenciada, apesar de décadas de observações pelos melhores telescópios, levanta questões fundamentais sobre o quanto da estrutura e composição reais do universo permaneceram ocultas até agora. O significado da descoberta dessa estrutura pode indicar que a teia de gás cósmico do universo, consistindo de nuvens de gás gigantes, filamentos e halos, ainda é amplamente inexplorada. No entanto, essas estruturas gasosas desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Eles fornecem gás fresco às galáxias para a formação de estrelas e influenciam sua evolução por meio de efeitos gravitacionais e de fluxo. O fato de que tal formação só foi descoberta agora sugere que muitas outras estruturas semelhantes, talvez até maiores ou mais complexas, podem existir e ainda não são visíveis por meio de métodos observacionais convencionais. Isso pode significar que há lacunas em nossa compreensão das interações galácticas, formação de estrelas e evolução cósmica. O que mais poderia estar escondendo nuvens de gás intergalácticas não descobertas? Muitas das estruturas gigantes de gás que formam a rede filamentosa do universo ainda não foram mapeadas. Esses filamentos conectam aglomerados de galáxias e podem conter o material bariônico ausente que os astrônomos estão procurando no balanço de massa do universo. Formação estelar oculta. Nuvens de gás que são invisíveis em certas faixas de comprimento de onda podem abrigar locais não descobertos de intensa formação estelar, matéria escura e lentes gravitacionais. A descoberta também mostra que as estruturas da matéria escura, que dominam o universo, podem afetar as nuvens de gás e sua dinâmica e revelar interações invisíveis. Como os cientistas podem descobrir tais estruturas? Expandir métodos de múltiplos comprimentos de onda, o uso de filtros especializados, como os usados nesta descoberta, é crucial. Telescópios futuros podem examinar especificamente faixas de comprimentos de onda que foram negligenciadas até agora. Envolva a astronomia amadora, a descoberta por astrônomos amadores mostra que ampla participação e abordagens criativas podem abrir novas possibilidades. Novas tecnologias e algoritmos. Avanços em IA e processamento de imagens podem ajudar a detectar estruturas finas em dados astronômicos existentes que foram negligenciados até agora. As implicações para a pesquisa, a descoberta deixa claro que nossos modelos do universo devem permanecer dinâmicos. Ela mostra que peças cruciais do quebra-cabeça para nossa compreensão da formação de galáxias, estrutura cósmica e interação da matéria no universo ainda estão faltando. Cada nova descoberta pode mudar fundamentalmente nossa visão do cosmos.